Vocês estão felizes? Gente, eu sei que pode parecer lobby ou alguma coisa assim do tipo, vou fazer uma média, mas eu tenho andado por vários lugares e quando eu cheguei aqui nesse ambiente de culto, eu me senti como em casa, mas não só na minha casa, em uma casa que o Espírito de Deus tem prazer de estar. Cara, se eu pudesse ficar ali adorando com vocês, já estava tudo certo. Então eu estou muito feliz de estar aqui. E eu quero dizer para você, essa é uma grande noite que o Senhor preparou para a sua vida. O Senhor realmente escolheu o dia de hoje para ministrar algo transformador para você. Por isso, eu gostaria que nesse momento, você colocasse a mão no seu coração, onde você está, lá em cima. Porque muitas vezes nós não entendemos o porquê que a palavra do Senhor às vezes não prospera de uma forma satisfatória dentro de nós. E o problema nunca está no semeador. O semeador é Jesus. O desafio sempre está no solo. Então eu gostaria que você agora orasse de uma maneira séria, de uma maneira genuína pelo seu coração, para que você possa extrair toda a farta semeadura que o Senhor tem para entregar para a gente hoje à noite. Amém? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela vida do pastor Davis, da pastora Daniela, sua família. Obrigado por esse amor tão crescente que o Senhor tem feito nascer entre nós. Eu entendo que o Senhor é que promove os encontros que glorificam o Teu nome. Obrigado, Pai, por me permitir encontrar essa família que Te honra. Eu quero Te agradecer pela chance que nós temos hoje de expor o Teu Evangelho. E eu quero Te pedir, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que a Sua mão poderosa possa conduzir toda a exposição da palavra. E que hoje nós possamos ter frutos fartos da Sua palavra em nós. Que toda a altivez, toda a prepotência, tudo aquilo que resiste à plena produção, à plena produtividade da palavra em nós, que isso seja derrubado pelo poder do nome de Jesus. E que o Teu Espírito possa construir mais de Cristo em nós essa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém bem forte comigo? Amém. Pastor Davis, pastora Daniela, obrigado. Que honra, que privilégio. De verdade. Eu tive um pastor, alguns anos atrás, que ele dizia assim, ó, eu te amo e é de verdade. E aí onde eu falei, pastor, por que você disse que é de verdade? Ele falou, porque tem um monte de gente que diz que ama, mas é de mentira. Então, eu quero dizer que eu amei vocês de verdade. E é muito bom quando nós encontramos espíritos que procedem do mesmo lugar. Então que o Senhor possa cobri-los, contem comigo, tá? Eu estou aqui ao dispor de vocês para serviços leves, porque os pesados Jesus já fez. Amém? Gente, fala assim comigo, a minha ferida pode ser fonte de cura ou de doença. A gente precisa ter uma conduta com as nossas feridas. Quando o profeta Isaías, ele fala sobre Jesus no capítulo 53, o profeta Isaías diz assim a respeito de Cristo: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Esse é o caráter de Jesus. As feridas de Jesus produzem cura. E esse é o desejo que Jesus tem para que a gente dê encaminhamento para as nossas feridas. Muitas vezes na nossa época, que as pessoas cultuam a performance, né? A alta performance, a gente tende a esconder as nossas feridas. E todas as vezes que a gente esconde as nossas feridas, a gente sabota um poderoso testemunho. Tem pessoas que serão libertas e transformadas quando o Espírito Santo gerar em você coragem para usar as suas feridas como plataforma de transformação para as pessoas. Então, antes de propriamente lembrar vocês de algumas coisas da palavra de Deus essa noite, eu quero falar um pouco sobre uma
ferida que o Senhor transformou em uma plataforma de cura. No ano de 2020, eu passei por um dos momentos mais desafiadores da minha vida, especificamente no mês de outubro de 2020. Todos nós estamos no planeta Terra, então você sabe o que aconteceu em 2020, né? Pandemia global, Covid-19, a gente morre, não morre, infelizmente muitos de nós perdemos pessoas amadas, e eu, naquele momento, estava pastoreando em uma fronteira, com ovelhas no Paraguai e algumas em Foz do Iguaçu. A ponte da amizade fechou, e eu tinha pessoas que estavam presas em outro país, a quem eu não poderia pastorear presencialmente, então eu fui fazer isso de maneira digital. Mas eu tomei uma decisão, eu disse, eu preciso cuidar das ovelhas que estão aqui, do lado de cada ponte. E naquele período, infelizmente, a gente começou a perder muita gente para a Covid. Eu fiz, em um período de uns 3 meses, cerca de 27 sepultamentos. Às vezes eu ia de longe, eu sepultei crianças de 3 meses, sepultei jovens adultos. E naquele momento eu tomei a seguinte decisão: eu vou ficar perto dos que estão sofrendo, afinal de contas, foi para isso que Jesus me chamou, para ser pastor. Só que a cada vez que eu estava em um ambiente de luto, eu comecei a perceber que algumas coisas dentro de mim não estavam mais ok. E teve um momento muito emblemático, que foi quando nós fizemos o sepultamento dessa criança de 3 meses de vida, que eu fiquei muito mexido com aquilo, porque a minha filha mais velha, a Júlia, tinha na época 2 anos, alguma coisa perto de 2 anos. Então aquele momento, ele ativou um gatilho dentro de mim. E aquilo que eu achava até então, que era apenas, sei lá, falta de resistência emocional, que eu olhava e dizia assim, quem tem isso aí, é gente fraca, né? Eu brincava assim, o cara chegava para mim e falava, eu tô com crise de ansiedade. Eu falava, você está precisando de um lote para você carpir. Você precisa trabalhar. Eu, quando estou com ansiedade, eu vou trabalhar. O trabalho me cura. Eu tinha esse discurso. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não, porque eu sei que alguém aqui também tem esse discurso. Isso é normal. Não deveria ser. E aí, naquele mês de outubro, teve um momento que eu estava no apartamento de casa. A minha filha foi positivada com Covid. Eu morava num apartamento antes, e eu cheguei na sala do apartamento, e ela estava passando bem mal, e eu cuidei dela por um período. Estávamos eu e ela positivos, a minha esposa não estava, e de repente, a minha bebê correu assim para a varanda, e eu fui correr atrás dela. Quando eu fui correr atrás dela, eu senti uma taquicardia muito forte, e de verdade, naquele momento eu pensei que eu estava infartando como alguma coisa colateral da Covid. Eu comecei a sentir meu braço formigar, o peito formigar, comecei a me sentir muito mal. E aí eu dei um grito, pastor Davis, Susan, eu vou morrer, para minha esposa. E ela saiu do quarto, então vai para o hospital. Ela pegou a Júlia e eu corri para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, a minha pressão estava 20/10. E aí já começou aquele protocolo todo, me colocaram em uma sala de emergência, me encheram de fio, e eu comecei aquela sensação de morte não melhorava, ela começou a piorar. E aí eu brinco, né? Hoje eu brinco, mas naquela época eu disse que eu comecei a procurar a luz, né? Porque o pessoal que vai morrer diz que tem uma luz que você vai seguir, né? Aí eu falei, cadê a luz? Que eu acho que eu estou indo embora. E aí veio alguém, colocou um remédio na minha boca, e aquela confusão toda, e de repente, tudo que estava em agitação começou a ficar flat. Eu comecei a sentir as coisas mais devagar, a pulsação baixou, e de repente entra o médico. Aí eu olhei para ele e falei, doutor, pode falar a verdade, eu estou morrendo, né? Aí ele falou assim, não, você vai morrer um dia, mas não é hoje. Aí eu falei, então o que eu tenho? Aí falou assim, você teve uma crise de pânico.
E só para você entender, esse remédio que colocaram embaixo da tua língua aí é um Rivotril. Gente, naquela hora eu não sabia se a notícia boa era o que eu ia morrer ou que eu tinha colocado um Rivotril na minha boca. Porque, cara, eu não, meu irmão, eu sou profeta de Deus. Eu e Rivotril não fecha a conta. E aí o médico olhou para mim e falou assim: o que você faz da vida? Eu falei: sou pastor. Ele falou: eu conheço alguns assim, igual você. Vou te falar uma coisa. A partir de agora você vai ter que se cuidar, moço. Tem até uma história linda que depois eu batizei o filho desse médico na igreja. Algum tempo depois eu estou na fila do batismo, assim, batizando as pessoas. Quando eu olho para a fila, vem o médico com o filho dele para batizar. E aquele médico sabia de tudo sobre mim, né? É o cara que viu eu quase morrendo. E ele falou assim: você vai precisar reconsiderar toda a tua jornada. E ali eu comecei a fazer uma coisa que para mim era um tabu. Eu comecei a perceber que apesar de eu ser alguém espiritual, eu precisava levar a sério as minhas emoções. E aquela foi uma jornada de 1 ano e meio. Tudo que você imaginar, eu tive que fazer. Eu pesava, na época, 158 quilos. Eu emagreci 22 quilos. Se você não der glória a Deus, é que eu tenho que emagrecer mais ainda. Eu conto isso aí, eu fico esperando o pessoal falar aleluia. É porque você não me conheceu. 158 quilos. Eu dormia 5 horas por noite. Eu vivia uma realidade que eu julgava que tinha a ver com espiritualidade. E eu tive que dar um cavalo de pau completo na minha vida para aprender que Deus tinha um plano para as minhas emoções. Eu precisei entender qual era a raiz de tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. E essa jornada que eu fiz, e que graças a Deus, se você não der um glória a Deus agora, eu vou embora. Graças a Deus eu venci. Ela se tornou uma das maiores cruzadas que Jesus começou a fazer através da minha vida. Eu não entendia. Hoje eu entendo que mais do que me levar para uma consciência alta a respeito das minhas emoções, Jesus estava gerando uma mensagem dentro de mim. Ano passado, no Paraguai, a nossa igreja é composta por 95% de estudantes de medicina. No domingo à noite, tem estudantes de medicina de todos os estados da Federação Brasileira sentados no auditório. E a gente tem uma conferência chamada Lucas School, que é Lucas, o médico comprometido com a fama de Jesus. Então nessa conferência nós treinamos médicos para que eles exerçam a medicina como um sacerdócio. Tem algum médico aqui hoje? Deus abençoe você. E aí, na conferência da Lucas School, tinha um pessoal do Jesuscope pregando lá, e o Tiago Marques chegou para mim e falou assim: cara, você nunca escreveu um livro? Eu falei: mano, faz 10 anos que eu sou pastor de igreja, você acha que eu tenho tempo para escrever livro? Ele falou assim: cara, mas essa mensagem é muito poderosa, você precisa escrever. E aí eu olhei para ele e falei assim: Tiago, sabe por que eu nunca escrevi um livro? Ele falou: por quê? Eu falei: porque eu acho que ninguém vai ler. Aí ele falou assim: e se você fosse escrever, você escrever sobre o quê? Eu falei: eu escrever sobre ansiedade. Aí ele falou assim: cara, então escreve, porque Deus vai usar isso como uma plataforma de cura para muita gente. Eu escrevi em 3 meses, nós lançamos, e eu estava falando para o pastor Davis, eu comecei a ver a coisa mais absurda que eu já vi nesses anos. Eu comecei a perceber 2 coisas. Primeiro, o quanto que as pessoas estão doentes de ansiedade, elas não levam isso a sério. Deixa eu te dizer uma coisa, se você é ansioso, ou conhece alguém ansioso aqui dentro, quer ver? Eu não vou perguntar nem quem é ansioso. Quem aqui conhece um ansioso? Levanta a mão para ver. A igreja inteira conhece.
Escuta o que eu vou dizer para você, é sério. Se uma ansiedade não for tratada da forma correta, ela vai se tornar uma depressão grave. E se ela se tornar uma depressão grave, ela pode se tornar a razão de alguém tirar a sua própria vida. Onde estão os homens nesse auditório? Levanta a mão para eu ver. Deixa eu te dar um dado. Você sabia que 75% dos casos de suicídio no mundo são de homens? E você sabe por quê? Porque você e eu queremos dar uma de durão. A gente adia tudo. Adia a confissão de pecado, adia procurar médico, adia o tratamento. E eu estava pregando na cidade de Bebedouro, no estado de São Paulo, e eu recebi uma palavra profética no ano passado, e Jesus falou assim para mim: isso que você está fazendo não é o lançamento de um livro, é uma cruzada de cura na nação. E o Senhor disse assim para mim, sabe por quê? Porque existe uma resposta bíblica para as nossas emoções. O Senhor tem um plano de paz para as nossas emoções. 15 dias atrás eu estava pregando lá na Cabana Church, e eu vou terminar para realmente trazer alguns princípios para você. Estava pregando lá na Cabana, escuta esse testemunho que é lindo. Quando eu chego no hotel, eu entrei no meu Instagram, tinha um direct de um rapaz: pastor, que hotel que você está? Eu falei o nome do hotel. Eu falei, mas por que você quer saber? Ele falou, cara, eu tive uma experiência poderosa com o Senhor agora de manhã. Eu sofro de transtorno de pânico, e eu nunca assisti um culto da Cabana na internet. Eu sou de uma outra igreja, nunca entrei na transmissão ao vivo deles. E no meio de uma crise de pânico que eu estava aqui em casa, eu ouvi uma voz que disse assim para mim: entra na transmissão ao vivo na Cabana. E quando eu entrei na transmissão, o Senhor estava pregando sobre ansiedade. Eu estou aqui em lágrimas aqui em casa. Deus falou comigo e eu preciso viver essa transformação. E aquele cara foi no hotel, a gente pôde ministrar sobre ele. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque, cara, de verdade, eu acredito que você tem uma nova vida que você pode viver para as suas emoções a partir dessa noite. Então hoje, eu quero que você guarde isso no seu coração, tá bom? Eu vou estar depois ali fora para assinar se você quiser. Esse aqui é meu bebê, Jesus para Ansiosos, um guia bíblico contra a ansiedade. Se você conhece alguém que é ansioso, alguém que precisa dessa palavra, aqui dentro tem uma mensagem que não é só um amontoado de informação, é a minha cura disponível para a tua vida. Amém? Esse aqui você não vai poder ter, porque o do pastor Davis eu já dei. Esse aqui eu vou dar para a pastora Daniela, para ela presentear alguém aí da equipe que ela quiser. Amém? Gente, quem quer ouvir a palavra de Deus aqui? Eu quero ler com você rapidamente Lucas 12, 22 a 32. São palavras de Jesus. Ele disse assim: e disse aos seus discípulos: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Considerai os corvos, que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, contudo, Deus os alimenta. Quanto mais não valeis vós do que as aves? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Porquanto, se não podeis fazer nem as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Considerai os lírios como crescem, não trabalham nem fiam, contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se pois Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé, não procureis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis preocupados, porque a todas essas coisas os povos do mundo procuram, mas o vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o seu reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, eu vou dizer isso aqui com muita ênfase, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai
agradou dar-vos o reino. Fala comigo assim: eu sou o pequeno rebanho, e eu sou herdeiro de um reino. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz assim à igreja de Tessalônica: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito, alma e corpo, e esse sejam guardados para a vinda de Jesus. Paulo está dizendo que existe uma expectativa redentora de Deus para o ser humano de maneira integral. Fala bem forte comigo assim, além do véu: corpo sem espírito é defunto. Agora diga assim: espírito sem corpo é fantasma. Agora olha para quem está perto de você, vê se tem algum defunto aqui ou algum fantasma. Se tiver as duas coisas, você corre, que não é lugar de estar ali, né? Deus tem um plano integral, e Deus não está se relacionando nem com defuntos e nem com fantasmas. Deus está se relacionando com filhos amados, para quem Ele tem um projeto integral. Então o que nós precisamos compreender? E eu quero a sua ajuda para que você possa compreender, não apenas no seu intelecto, mas no seu espírito. Que Deus, Ele está construindo a imagem de Jesus em todo o ser humano, não em uma parte do ser humano. Nós somos herdeiros de um pensamento grego de realidade, e por sermos gregos na forma de pensar, a gente é dualista, a gente separa as coisas, né? O mundo espiritual e o mundo físico, o sagrado e o secular. Então, a Bíblia, ela não é dualista, Deus não é dualista. Deus tem um plano para o ser humano integralmente. A vida eterna, ela não começa quando você morre. A vida eterna começa quando você conhece a Jesus, porque Jesus em João 17:3 diz: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, a vida eterna, ela não é algo que é inaugurado para mim e para você quando a gente morre, para ir para o céu. A vida eterna, ela é uma revolução que começa agora, mudando a nossa vida integralmente de dentro para fora. Amém? Faz sentido isso para você? Então, diante dessa afirmação de Paulo, a gente precisa lembrar de uma coisa que a gente aprendeu lá no básico da fé. São os tempos da salvação. Romanos 6:22, Paulo diz assim: agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então a gente entende que a salvação, ela teologicamente acontece em 3 tempos. Ela acontece de maneira completa quando nós cremos em Jesus. Tetelestai, está pago, o nosso espírito foi coberto pelo sangue de Jesus. Você deveria dar um bom glória a Deus agora, porque o diabo não pode te acusar de nenhum pecado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a obra plena de Deus no nosso espírito. Mas existe uma dimensão da salvação que ela acontece como fruto do trabalho do Espírito Santo, que nós chamamos de santificação. Agora eu te pergunto, qual é o lugar que o Espírito Santo atua, nos santificando no presente momento, agora? Ele atua onde no indivíduo? Se você ler Paulo escrevendo aos Coríntios sobre o fruto do Espírito, você vai perceber que a evidência do ministério do Espírito Santo, testificando ao nosso espírito, ela é percebida nas nossas emoções. Domínio próprio, paz, temperança, longanimidade. Isso são coisas que são percebidas nas nossas emoções. Então escute,
Alguém que está sendo profundamente ministrado pelo Espírito precisa necessariamente manifestar os frutos dessa ministração. Se eu tenho o Espírito Santo, se Ele me habita e Ele está, como Paulo disse em Romanos capítulo 8, construindo a imagem de Cristo, até que nós sejamos semelhantes a Jesus, se Ele está construindo a imagem de Deus em mim, essa imagem precisa ser conhecida nas minhas emoções. As nossas emoções, elas são a grande vitrine de qual é o status da obra do Espírito Santo na nossa vida. E aqui, eu quero que você entenda isso. O Espírito Santo é poderoso para transformar radicalmente as suas emoções. O Espírito Santo, ele é capaz de dar uma resposta ativa para as suas emoções. Quem é que lembra de Tiago e João? Jesus foi para a região da Samaria, os samaritanos não receberam, o Tiago e João chegaram para Jesus e falaram assim: o senhor quer que a gente ore igual Elias para cair fogo do céu e matar todo mundo? Aí Jesus olhou e falou: de que espírito vocês são? E aí Jesus deu um apelido legal para eles: Boanerges, filhos do trovão. Era bem estresse zero os caras. Só que depois na carta de João, ó o João, filhinhos, não pequeis. O que separa o Boanerges do filhinhos? Fala assim comigo: uma grande obra do Espírito Santo feita dentro de mim. Eu venho hoje em nome de Jesus além do véu, como um profeta de Deus, dizer para você: as pessoas que te cercam, sua esposa, seus filhos, seus pais, eles não vão ter a sua pior versão para sempre. Vai chegar uma hora que a obra do Espírito vai ser tão poderosa, tão efusiva, tão visível na sua vida, que aqueles que estão perto de você vai olhar e vão dizer assim: meu Deus, o que aconteceu com ele? E você vai dizer: o Espírito Santo de Deus mudou o status das minhas emoções. Pastor, o que isso tem a ver com ansiedade? Bem, quando eu estou diante de um transtorno emocional, eu preciso fazer a seguinte pergunta: qual é a raiz disso? Porque não adianta você tentar tratar as consequências do desequilíbrio emocional se você não olhar a raiz desse transtorno ou desses comportamentos. Só que quando a gente então chega diante dessa posição que eu disse que eu cheguei, e você vai ver isso lá no livro, a gente sempre vai ter 3 caminhos. E eu quero colocar em caixa alta isso aqui para você. Eles não são caminhos excludentes entre si. Eles são caminhos complementares. E nós precisamos entender qual é a posição de cada um. Então, via de regra, quando você começa a manifestar transtornos emocionais, o que quem te ama vai falar para você? Você precisa procurar vamos, gente, você precisa procurar um psicólogo. Fala uma coisa para mim: isso está certo ou está errado? Isso está super certo. Graças a Deus a gente já não tem mais isso entre nós evangélicos. Então você precisa de um terapeuta. E aí você chega no terapeuta, e aí, sei lá, de preferência você precisa de um terapeuta cristão. Outro dia que eu vier aqui nós vamos conversar sobre isso. Você precisa de mas não é só que vai numa igreja, alguém que entenda biblicamente. Por quê? Porque senão é um caminho complexo. Mas presta atenção, ele chega lá, você chega no consultório, o que ele vai fazer? Ele vai escavar suas raízes. E normalmente ele vai para onde na sua vida? Para a sua infância, para o seu sistema familiar, para os primeiros anos da sua vida, para os traumas que você sofreu. E ele vai lá em busca das raízes que constrói a árvore das suas emoções. Ok? Ok.
dependendo do grau do trauma, ele vai encaminhar você para um psiquiatra, e aí é o segundo caminho. E qual é o papel do psiquiatra? Ele precisa fazer uma intervenção, ele tem que derrubar o disjuntor. Para quê? Para que você não destrua o seu sistema familiar, não destrua seu sistema cardíaco, não destrua tudo isso. Então ele vai ter que derrubar o teu disjuntor. E aí, em alguns casos extremos, criteriosos, ele vai precisar te medicar. Agora eu quero te dizer uma coisa com muito amor. Existe uma epidemia silenciosa de dependência química. Ninguém está falando sobre isso. As pessoas estão achando bonito. Ai, esqueci o meu Rivotril em casa hoje. Ai, meu Deus, esqueci meu ansiolítico. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Isso não é para todo mundo, gente. Nós precisamos entender isso, porque toda fuga da realidade, ela custa um preço. E Deus não nos chamou para fugir das realidades. Deus nos chamou para ter vida plena, vida viva. Eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Nós cremos nisso. Então sim, se precisa de medicação, vai tomar dentro do quadro, dentro do que o médico te colocou, mas isso não pode ser uma coisa irresponsável. Beleza, o segundo caminho, só que tem o terceiro caminho, e que ele foi excluído, que é o quê? O que você acha? O caminho da fé. Eu gosto muito de ler 2 médicos psiquiatras. Um se chama Viktor Frankl, o pai da logoterapia. E o outro se chama Paul Tournier. Paul Tournier foi um profeta, psiquiatra suíço, viveu em 1950. Você lê os livros dele, parece que você está vendo Paul Tournier falar da nossa realidade de hoje. E o que o Paul Tournier diz? Ele diz que, no seu livro Mitos e Neuroses, que o espírito humano é o agente organizador do ser. Então, se eu não tenho uma espiritualidade organizada, não adianta eu tentar resolver as minhas emoções, a minha psique, sem compreender as raízes espirituais dos meus desequilíbrios. Isso quem está falando não é um pastor, é um psiquiatra. Existe uma dimensão do ser humano que foi negada, que foi excluída, que foi banalizada, e é por isso que nós vivemos a maior neurose coletiva do mundo, porque quanto mais as pessoas se distanciam de Deus, quanto mais secularizada a sociedade se torna, quanto mais anticristã, ateísta a sociedade vai se tornando, o mundo vai se tornando, mais doente a sociedade está ficando. Ei, além do véu, me ajuda aqui essa noite. Isso é uma evidência clara de que existem coisas na nossa vida que, se Deus não preencher, ninguém mais vai preencher. E é isso que Jesus está nos falando. Qual é a raiz bíblica do medo descontrolado, da ansiedade descontrolada? Ei, eu estou me sentindo muito em casa aqui, então eu quero profetizar sobre a tua cabeça. Hoje é o dia que esse espírito de medo que te oprime, essas ideias trágicas, esses pensamentos catastróficos, hoje tudo isso vai ser denunciado, e você vai saber com o que você está lidando, em nome de Jesus. Qual é a raiz disso? Então eu preciso de um voluntário aqui que use óculos. Você tem que vir voando aqui para cima, e você vai ganhar de presente um livro como prêmio do seu serviço. Cadê? Isso, minha irmã, pode ser você mesmo. Eu preciso de um homem também, que ela vai ser a Eva. Cadê o Adão? O Adão nunca aparece, né, gente? Rapidinho. Jesus amado. Vem você, vem você. Vem você. Aí, cara, bonitão desse jeito, malhado, pô. Não se esconde não.
Isso, fica bem aqui, ó, onde todo mundo te vê aqui, ó. Olha que linda. Tá feliz? Zero ansiedade? Então tá bom. Deixa o Adão chegar aqui. Tudo bem? Obrigado, tá? Por me ajudar. Fica aqui. Você vai ajudar muita gente. Gente, presta atenção. Vocês ficam bem quietinhos agora aí. Você consegue usar a sua imaginação comigo? Imagina que aqui onde nós estamos é o Jardim do Éden. Já viu aquele jornalzinho que o pessoal do Testemunho de Jeová entrega, as plantinhas e tal? Já viu aquilo? Então pensa naquilo agora. Que é o Éden. Ó, um arara passou voando ali agora. Coisa linda. Imagina um riacho aqui. Quem foi preparado primeiro? O Adão, a Eva ou o jardim? O jardim. A Bíblia diz assim, ó, e plantou Deus um jardim no Éden e colocou o homem lá dentro. Então vamos lá, além do véu, bem alto, bem bonito. Diga assim, primeiro o jardim. Depois vem o homem. Para ensaio ficou bom, nós vamos fazer com todo o pulmão agora. 1, 2, 3. Primeiro o jardim. Depois o homem. Agora dá uma olhada assim. É bonito o que Deus fez na sua imaginação aí? Se você disser que é feio, você está em rebelião contra Deus. O próprio Deus disse que era bom, você vai dizer que é ruim? Ouça. Deus sempre vai chegar primeiro que você. Deus sempre vai fazer primeiro do que você. Deus sempre vai ser bom primeiro do que você. Deus sempre vai preparar primeiro do que você. Não tinha Adão, não tinha Eva, não teve esforço, não teve trabalho, não teve nada, mas teve um jardim. Sabe por quê? Porque eu e você nunca vamos ganhar de Deus. O dia que você abrir os seus olhos e você vê uma coisa boa, não se iluda. Deus chegou primeiro, fez primeiro, proveu primeiro, estabeleceu primeiro. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Deus sempre faz primeiro. Sabe como é o nome disso? Providência de Deus. A providência de Deus é a forma como Deus antecipadamente sustenta toda a sua criação. Respira bem fundo agora aqui assim, ó, na prática, ó. Sabe por que tem oxigênio aqui para você respirar? Porque antes que você nascesse no ventre da sua mãe, Deus proveu um ecossistema para a terra, para ter oxigênio, para encher o seu e o meu pulmão. Sabe o que isso significa? Que 99,9% de tudo que você precisa não depende de você. Isso buga a nossa mente, porque nós estamos vivendo o clímax da mensagem da proatividade e da autorresponsabilidade. E isso é verdade? Só que é só 1%. Por quê? Porque os outros 99% são questões que a gente não controla. Você quer ver? Você escolheu a família que você ia nascer? Não! Tem gente que fez assim, pastor, não, porque se eu pudesse, o senhor não tem ideia. Agora deixa eu te perguntar, você consegue escolher o dia que você vai morrer? Deus, eu quero morrer de queda de avião, mas tem que ser numa primeira classe da Emirates indo para Dubai. Você tem esse poder? Deus, eu quero morrer de acidente de montanha-russa, mas tem que ser lá em Orlando. Deus, eu quero morrer, eu posso até morrer no hospital, mas tem que ser no Einstein. Você tem essa escolha? As duas coisas mais importantes da sua vida, você não manda nelas. O dia que você nasce e a hora que você morre. Por que você está preocupado com as outras? Você não manda. A vida não é uma equação simples.
Então Deus fez primeiro. E aí o que Deus fez? Criou Adão. Coisa linda. E a Eva. Linda também. Olha aqui. O que eu quero que você entenda. Está aqui o Adão, a Eva, esse jardim maravilhoso. Você consegue imaginar Adão, 5 horas da tarde, olhando para o nada e dizendo: Deus, como é que vai ser os boletos da semana que vem? Você consegue imaginar o Adão pirando, dizendo: ai, acho que essa dor que eu estou sentindo é câncer. Os hipocondríacos riram tudo aqui, ó. Ai, Deus, 50 médicos por semana, para quê? Para saber se o que eu estou vivendo. Você consegue imaginar Adão vivendo isso? Não. Sabe por quê? Porque Adão não tinha essa demanda. Adão usava um óculos, a bondade de Deus. Adão só via o mundo pela bondade de Deus. Ele não conhecia o mal. Fala assim comigo: Adão não conhecia o mal. Tudo era bom. Eu vou ser ansioso, depressivo, diante do quê? Se a maldade não é possível no meu mundo. Não tem doença, não tem fome, não tem crise, não tem nada. Como é que vai haver qualquer tipo de falta? O que eu estou querendo colocar aqui para você? Uma base bíblica teológica. Para além da minha infância, para além dos meus traumas, para além de qualquer coisa que tenha a ver com a minha individualidade, existiu um trauma coletivo na humanidade chamado queda, pecado, rebelião contra Deus. Isso causou o que, meus amigos? Esse óculos aqui da bondade de Deus, tira o óculos, por favor. Agora, pode tirar o seu? Obrigado, eu não vou usar, tá? Vou deixar só aqui, ó. Olha aqui, bem guardadinho. Tá enxergando bem? Quantos dedos tem aqui? Não, não tem um só não, tem 5. Cadê? É que tem um probleminha no olhinho. Olha aqui, ó. Agora, eles estão com um problema. Sabe qual é o problema? Eles conhecem o mal. E o que isso tem a ver, pastor? Vou falar bem baixinho para você entender. Deus conhece o mal, mas manda no mal. Houve um dia que os filhos de Deus vieram ter com o Senhor e veio Satanás no meio deles. E começou uma conversa sobre a vida de Jó. E o Satanás falou: deixa eu tocar nele. Aí Deus disse assim: você toca aqui, aqui, aqui. Aqui você não toca. Sabe por quê? Porque Deus conhece o mal, mas governa sobre o mal. Qual que é o problema do homem? O homem conhece o mal e pode fazer o que com o mal? Nada. Ixi, eu desliguei uma luz aqui, irmão. Volta, senão eu vou ter que pagar. Vai orando aí para voltar. Olha aqui. Tá os dois desamparados. Por quê? Por causa da... Agora aqui nessa cabeça aqui, ó, o mal é possível. Agora, quer entrar em crise comigo aqui? Quem criou todo o jardim e fez tudo por eles? Viração do dia, lá vem Deus. Adão, onde é que você está? Aí o Adão fala assim para Deus: eu ouvi os seus passos no jardim e tive medo. Fala comigo, medo. Deixa eu te explicar uma coisa. O medo não é um sentimento primário. Você assistiu Divertidamente lá, né? Quem aqui assistiu Divertidamente? Tem lá a alegria. Tristeza. Presta atenção. Psicologicamente, aqueles são sentimentos primários. Só que a psicologia, ela é humanista, ela não é teológica. Ela não está concebendo um homem criado antes disso. É igual quando a pessoa chega e fala assim: teu parto foi normal para a mulher? Eu fiquei 18 horas com a minha mulher em trabalho de parto, não achei nada normal. Parto normal era antes, que não tinha dor. Era a Eva andando aqui. Ai, nasceu.
Ai, que lindo. Esse era o normal, amigo. O normal, preste atenção além do véu. O normal de Deus para mim e para você é não haver lágrimas, não haver morte, não haver choro. Tanto é que Apocalipse 22 diz assim: e eu ouvi uma voz do céu que disse: eis que faço novas todas as coisas, e lá não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais choro, porque as primeiras coisas já passaram. Isso é o normal de Deus. Nós estamos vivendo em um mundo caído. E o medo, ele é um sentimento subproduto do pecado. Agora, cara, tua mente vai bugar como a minha bugou. De quem que Adão teve medo? De quem só fez bem para ele, de quem criou ele, de quem pôs um jardim para ele, de quem deu a fruta para ele. Medo de Deus. E sabe quem é a filha mais velha do medo? Sabe o nome dela? A ansiedade. A ansiedade é o medo incontrolado do futuro. Medo de Deus. O primeiro alvo do medo de Adão é Deus. Sabe o que Adão está dizendo? Você não dá conta mais de mim. Você não dá conta do meu futuro. Você não dá conta da minha vida. Você não dá conta dos meus sonhos. Você não dá conta de mim. Sou eu por mim mesmo agora. Eu tenho medo de você. E sabe o que a gente, filhos de Adão, faz? A gente olha para o nosso futuro, ouve Jesus dizendo: confia em mim. E a gente olha e diz: eu acho que não. Eu confio um pouco, mas eu não sei se Deus vai dar conta da minha empresa, se Deus vai dar conta dos meus filhos, se Deus vai dar conta da minha saúde. Sabe como é o nome disso, gente? Eu vou dizer com muito amor, e é Jesus quem falou: incredulidade. É quando eu coloco o caráter de Deus em xeque. Agora você está pronto para você dar um brado para a gente caminhar para terminar essa noite? Houve um homem, 2000 anos atrás, subiu numa cruz e abriu de volta o caminho para o Pai. Enviou o Espírito dele e nos ensinou que no perfeito amor não existe medo, pois o perfeito amor lança fora todo medo. E o que esse homem fez? Eu vou devolver o óculos da bondade para vocês. Vocês estão olhando agora? Podem confiar em Deus, sabe por quê? O Pai não ficou no céu só dizendo: confia em mim. Ele enviou o próprio Cristo para pegar na sua mão, olhar nos seus olhos e dizer: não tenha medo. Amém. Confia em mim. Amém. Obrigado. Depois pega o livro lá, tá? Gente, olha para cá além do véu. A raiz da nossa ansiedade é uma falta de confiança no caráter de Deus. Não significa que pensar sobre o futuro em si é pecaminoso, mas ser paralisado pela possibilidade do mal é um atestado de falta de confiança no Senhor. Eu caminho para terminar te contando duas coisas importantes. Num dos piores momentos das minhas crises de ansiedade em 2020, eu comecei a ter uma sensação terrível. Se estabeleceu dentro de mim uma convicção de que a qualquer momento algo muito ruim iria acontecer. Se a minha esposa saísse com o carro, eu falava assim: cara, vai acontecer alguma coisa muito ruim com ela. Eu pensava assim: eu não vou casar minhas filhas. E isso começou a dominar minha mente. Aí um dia, eu estava na academia, na esteira. Você acredita que Jesus fala com a gente na academia? Eu estava na esteira. Não parece, tá? Mas eu faço esteira. Aí, cara, alguém que conhece a Fabiola Mello? O Samuel e a Fabiola são meus amigos há mais de 15 anos. E a Fabiola me falou de uma mensagem do Chris Volaton, lá da Bethel.
E eu entrei no Spotify e coloquei a mensagem do Cris. E o Cris começou a testemunhar dizendo assim, houve um período da minha vida que uma consciência de pensamentos catastróficos tomaram conta da minha mente. E tudo que eu pensava é que algo muito ruim iria acontecer comigo. E aí ele conta que ele estava numa conferência e a Cindy Jacobs chegou para ele e falou assim, Cris, o Senhor me revela que existe um espírito que está se alimentando dos seus pensamentos. É um demônio que está se alimentando dos seus pensamentos catastróficos. E ele anda junto com você. E ele caminha mantendo você preso nisso, porque se você permanecer preso nisso, a frutificação que você precisa entregar, ela vai ser bloqueada. Eu estava na esteira, cara, me deu um estalo. Sabe quando cadeias caem, as escamas dos olhos descem? Eu falei assim, eu estou vivendo isso. Eu olhei em volta de mim, porque eu fiquei tão revestido naquela hora, que eu disse, cara, se eu pegar esse demônio agora, eu saio no soco com ele. De tanta clareza que eu recebi naquela hora, de que o lugar de incredulidade que eu havia entrado estava alimentando demônios que estavam me mantendo preso nos avanços de fé e nos lugares de confiança que eu precisava entrar. E sabe o que aconteceu comigo naquele dia? Cara, eu me revoltei, pastor Davis, e eu disse, nunca mais eu vou permitir que uma cadeia assim fique em pé na minha vida. Todas as vezes que esses pensamentos vierem contra mim, eu vou me levantar com o poder da palavra de Deus, com o poder das Escrituras, e eu vou confessar em voz alta a palavra de Deus sobre a minha vida. Por que eu estou te contando isso? Porque hoje de tarde eu estava orando no hotel e eu tenho certeza que o Espírito Santo falou comigo, que existem muitas pessoas aqui hoje que estão vivendo debaixo dessa mesma cadeia. E eu quero orar por você daqui a pouco, mas segura aí. Agora, a segunda e última coisa. Qual foi o momento que eu tive um raio-x, uma radiografia na minha frente de qual era o meu problema? Quando a gente foi ter a nossa primeira filha, a Júlia, eu comentava com os pastores no caminho do hotel para cá, nós levamos 5 anos para ter a Júlia. A gente fazia exames, ninguém tinha problema nenhum, mas nosso bebê não vinha. A Susan engravidou, teve a Juju, chegou no parto, 18 horas de trabalho de parto. Quando ela vai para o quarto, ela começa a me reclamar de uma dor nas costas. Ela fala, amor, eu não sei, eu estou com uma dor nas costas. A gente sabia que ela tinha umas pedras no rim, mas a gente nem acreditava que isso poderia afetar alguma coisa. Resumo, ela começou a ter uma febre de 40 graus no pós-parto. Foi para uma tomografia e uma dos cálculos renais tinha deslocado, entupido o canal renal, e ela estava com uma pielonefrite, uma infecção grave no rim, precisava ser operada às pressas. Tudo bem, dia seguinte do parto, toda suturada, ela foi para a operação. No meio da operação, ela tem um choque séptico. O que é isso? A infecção que estava no rim espalhou para o corpo todo. Ela descompensou na mesa, os batimentos foram a 180, a pressão foi a 7, quase ela morreu. E aí eu estou esperando ela voltar. O médico, o cirurgião que operou ela, entra no quarto sozinho. Eu com a Juju de 2 dias dentro daquele bercinho, ele olha para mim e fala assim, você precisa ser forte, moço, tua esposa tá ruim. Eu falei, como assim? Aí ele contou tudo. Ele falou, olha, ela tá subindo para UTI e eu não tenho previsão para ela sair da UTI. Gente, você tem noção do que é uma criança de 2 dias nos seus braços, esperada, sonhada, prometida, e a sua esposa com infecção generalizada entrando na UTI? Meu chão desabou. Aí eu subi, correndo. Liguei para um amigo meu, que hoje é pastor, um pastor que eu cuido dele. Ele foi correndo para o hospital. Ela entrou na UTI. Isso era umas 10h30 da manhã.
Quando foi 8 da noite, eu fui para visita. Quando eu chego na visita, o médico da UTI fala: vem aqui que eu quero te mostrar um negócio. Aí ele puxou um raio-x no pulmão da Susan e falou: olha, a situação dela está mais grave do que a gente esperava. A infecção está pegando o pulmão. Olha só como é que está o pulmão dela. O pulmão dela estava todo branco. Aí ele falou assim: olha, se ela não melhorar, a gente vai precisar entubá-la. E eu não vou mentir para você, cara, a situação dela é grave. Aí eu olhei para ele e falei assim: mas ela vai morrer? Aí ele falou assim: olha, se ela tivesse 60 anos, ela já estava morta. Mas eu não posso te prometer nada. Eu saí na porta da UTI, tinha um banheiro. Eu entrei, ajoelhei em cima do vaso sanitário, abaixei a tampa e eu comecei a socar o vaso. E eu fui revestido de uma incredulidade. E eu dizia: Deus, é assim que o Senhor trata os seus amigos? Tudo que o Senhor me pede eu faço. Tudo que o Senhor me pede eu nunca demorei para te obedecer. E fui tomado por uma arrogância. Eu não tenho vergonha de falar isso para você não, porque das minhas feridas sai cura para você. Cara, aí eu comecei a bater e dizer: é assim que o Senhor trata os seus amigos? E eu gritava e falava assim: por que então o Senhor não me deixou sem filho? Agora eu vou ter que olhar para essa criança a vida inteira e lembrar da Susan. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? E aí eu fiquei ali uns 10, 15 minutos socando o vaso sanitário, chorando. Quando eu saí na recepção da UTI, estava lá minha sogra. E a minha sogra, para você entender, ela é uma daquelas irmãs do coque da Assembleia de Deus, sabe? E aí ela parou na frente assim e falou: por que você está chorando? Aí eu falei: porque o médico disse que a sua filha vai morrer. Faz o close aqui em mim. Ele tinha dito que ela ia morrer, mas o ansioso faz o quê? Antecipa cenários incontroláveis. Aí ela olhou para mim e falou assim: a minha filha não vai morrer. Aí eu disse assim: como é que a senhora sabe? Ela disse assim: porque antes dela ir para o parto, Deus me deu uma visão que ela estava assim e tinha uma luz acesa em cima dela. Eu falei: tá vendo? É a luz que todo mundo vai embora. Deus já está mostrando para a senhora, preparando a senhora. Aí ela olhou para mim e disse assim: a minha filha não vai morrer. Ela tem uma palavra de Deus na vida dela. Ela meteu a mão aqui dentro do vestido dela e tirou um óleo do azeite da unção. Sabe aquela cena dos Vingadores quando o Doutor Estranho abre os portais? Só faltou tocar a música. Cara, ela olhou para mim e falou: eu vou entrar lá e eu vou ungir ela inteira. E você vai ver que a minha filha não vai morrer. Gente, eu estava tão incrédulo que eu olhei para ela e falei: mas a senhora nem pode entrar na UTI com isso? Olha só, cara. Se é meu genro, eu dou um soco nele. A senhora nem pode entrar na UTI com isso. Ela olhou dentro dos meus olhos e disse assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E entrou. Foi lá para dentro. Aí a Susan me contando que ela entrou lá, ungiu a Susan ficou parecendo um bife à milanesa, cara. Do alto da cabeça à ponta dos pés com aquele óleo. Orou, profetizou, rodou. Como a Susan era a única acordada na UTI, o resto estava tudo entubado. Cara, o céu desceu lá dentro. Eu fui para casa. Naquela noite eu fiz uns 5 velórios diferentes. Sabe por quê? Presta atenção, eu fui com a minha filha, porque a minha filha teve alta. Imagina, cara, eu chegar com a bebezinha em casa sem a mãe. Eu chorei a madrugada inteira. Na minha cabeça eu ia chegar lá no outro dia e a Suzinha está entubada. 10 da manhã, visita na UTI. Você sabe que eles fazem exames sempre, né? Aí quando eu entro na UTI, cara, eu já estava com a cena, o tubo, tudo pronto na minha cabeça. Eu escuto a voz da Susan.
e estava brava. Eu falei, bom, entubada ela não tá, e brava é normal. Aí eu me perdi, falei, o que está acontecendo? Aí veio um médico na minha direção, falou, você que é o esposo dela? Eu falei, sou. Ele falou, ai, graças a Deus que você chegou. Ela está meio nervosa. Eu falei, por quê? Não, porque a campainha da cama quebrou e ela quer ir no banheiro e não tem quem vai ajudar. Aí eu falei, tá, mas ela não ia estar entubada? Aí ele falou, vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. Me chamou dentro da casinha, falou, isso aqui é o exame da tua esposa de ontem. Eu falei, esse eu já conheço. Ele falou, isso aqui é hoje cedo, o pulmão limpo. Ele falou, a gente vai segurar ela aqui um pouquinho mais, mas já ela vai para o quarto. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não sei, ela teve uma melhora rápida. Quando eu cheguei lá na beira da cama, e aí, amor? Ela falou, por que eu estou aqui? Eu contei para ela. Eu falei, e o que aconteceu ontem? Ela falou, amor, a mãe veio aqui. A mãe orou. O céu desceu dentro dessa UTI, amor. 10 dias depois, minha esposa estava em casa. E a minha sogra lavando louça, cantando aquela música, vai dar tudo certo. Eu fiquei olhando para minha sogra. E naquele dia eu disse assim, Senhor, o que a minha sogra tem que eu não tenho? Aí o Senhor disse assim, o dia que você tiver o joelho que ela tem, você vai me conhecer do jeito que ela me conhece. Fique em pé comigo, eu quero orar com você.